você colocar uma roupa e ficar bem, é você se olhar no espelho e se aceitar. E hoje eu tô me aceitando e eu não te largo mais. Quando eu voltei a querer me amar e a me cuidar, eu falei, eu tenho que voltar. E foi assim, quando eu falei, mas tem algo que eu preciso aprender a fazer, o jejum apareceu na minha vida. Depois que eu fiz a bariátrica, eu comecei a treinar. Eu engravidei depois de gêmeas, depois disso eu não comia por uma, eu comia por 3. Lipedema, menopausa. Parabéns. A primeira semana, que eu comecei a seguir você, eu tinha medo, né, de cair no golpe. Aí eu falei, eu acho que esse doutor aqui é golpe. É golpe. Eu falei, gente, que tristeza, eu não consigo mais emagrecer. E eu na esteira, aí eu vi você falando, eu falei, eu vou ouvir esse doutor. Aí você começou a falar que da insulina, explicando que se tiver travado a gente não emagrece. Eu falei, é isso que está acontecendo comigo. De manhã, comer tapioca, cuscuz, pão integral. Eu falei, nossa, tudo errado. E quando você falou, tira, e eu falei, eu vou tirar, eu vou seguir tudo que ele tá falando, arrisca. Eu quero provar para mim que eu posso. E você falando e eu fazendo. E nessa semana eu perdi 4 quilos. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu destravei. E aí eu comecei a te acompanhar todos os dias, até o meu marido falava, mas você só ouve esse doutor. Ai, quando ele te viu, esse doutor é bonitão, hein? Não. Ele contagia a gente só no que ele fala. Ele prende a gente com as palavras. Ele motiva a gente. E, tipo, tudo que você ia falando, eu ia fazendo, ia dando certo. E eu, cada vez, eu falando, meu Deus, tá dando certo. E eu tô conseguindo. O que me deixava triste era o lipedema. Esse dia você falou uma coisa. O lipedema, ele vem conforme os anos. A gente vai só inflamando. E o lipedema, ele vai embora, não é de um dia para o outro. Ele vai desinflamando todos os dias. E quando eu olho para minhas pernas, eu falo, meu Deus, eu tô conseguindo. Eu tinha passado num vascular e ele me passou remédio. Aí eu tava tomando, eu falei, eu não vou tomar mais. O meu remédio vai ser o jejum. E eu tô conseguindo. Eu ficar fraca, mole, de tanto fluxo ser forte. Às vezes, o absorvente noturno não dava conta. Você é uma aula de fisiologia para as pessoas. Hein? Hoje é com prazer e amor. Eu falo que, além de você colocar uma roupa e ficar bem, é você se olhar no espelho e se aceitar. E hoje eu tô me aceitando. E eu não te largo mais. E eu quero continuar. Eu não aceito e não quero mais voltar àquela Érica, não. É melhor em tudo, na pele, no seu humor. Até o cabelo eu falo que melhorou. Eu falo, nossa, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou, meu corpo tá bem. Confiar em você e se entregar a você. Ouvir, fazer tudo que você faz que dá certo. Eu acho que a palavra é não ter medo de se entregar. Acho que muitos têm medo de se entregar e não dar certo, mas o resultado vem. E não ser assim, eu quero o resultado para hoje. O resultado, ele vem aos pouquinhos. Isso é tão gratificante. Para hoje, a gente só precisa querer viver. Sim. Basta, né? Viver basta já. Lindo demais, né? Escutem as palavras da Érica. Não tenha medo do novo, não tenha medo de viver e não tenha medo de se permitir essa melhor versão. Nós vamos extrair de você o seu melhor em 2026. Esse é o ano da sua transformação e toda transformação começa com um pequeno passo, começa com uma nova vida, começa às vezes com um pouquinho de desconforto, né? Mas você vai ver que daqui a pouco o desconforto fica mais confortável, você fica mais forte e a gente vai ficando cada vez melhor. E muito bom dia, minha gente, sejam bem-vindos ao segundo dia, parabéns por estar aqui, parabéns por persistir, não desanimar, não balançar, mas não cair, não tem problema, tá? Hoje é dia de alguns segredos, hoje é o dia do segredo, alguns segredos sobre o emagrecimento. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês aqui, bom dia a todos, como foi o seu primeiro dia? Eu fico olhando aqui no chat, né? E vejo algumas pessoas
muito felizes, vejo pessoas que já acordaram melhor hoje, vejo pessoas que já dormiram melhor e vejo pessoas também que às vezes estão com um pouquinho de dor de cabeça, um pouco cansado. É claro que a gente está mudando, então é normal. Mas assim, quem aqui já sentiu menos fome? Menos carboidrato, menos fome. Você viu uma grande diferença, gente. Seguinte, você viveu uma experiência de um dia e você viu que quando você abaixa o carboidrato, come mais proteína e mais gordura, você tem menos fome e ponto final. Você pode falar o que for, ficou cansada, ficou irritada, mas que você teve menos fome comendo proteína e gordura, você teve. Quem aqui dormiu melhor? Teve gente que já dormiu melhor. Por quê? Porque jantar cedo ajuda a dormir. E é impressionante. Ontem eu dormi um pouco, eu jantei um pouquinho mais tarde. A Lu tinha saído com os meninos, eu esperei eles. E o meu anel aqui mostra que a minha recuperação não é igual quando eu janto cedo. Quem janta cedo dorme melhor, quem janta cedo vive mais. Quem aqui acordou mais leve? Isso aqui provavelmente vocês sentiram. Menos inchada, com mais energia, mais disposta, né? Agora, quem teve um pouquinho de dificuldade não tem problema, tá, gente? Tá tudo bem. Lembre-se que é uma adaptação, tá? Os 3 primeiros dias ali são os mais desafiadores, tá? O primeiro, segundo dia para algumas, mas você vai ver que vai funcionar. Gente, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Lembre-se que só existe uma forma de você sair aqui desse ambiente. Quando a sua cabeça começa a encontrar problema no lugar das soluções. É normal, estamos vivendo uma nova fase, uma adaptação, e o que você precisa viver aqui são as experiências e os aprendizados. Não foca nos problemas, não foca no lado ruim. Tudo na vida tem 2 lados. A gente precisa aprender a olhar para o lado bom, tá? Sobre a chia, antes do almoço, se você vê como você sentiu, tá? Teve gente que às vezes acaba tendo uma dificuldade, então coloca menos chia, hidrata um pouco menos, né? Ela pode às vezes até ser opcional. O vinagre, se você não se sentir bem, né, tomando, joga ali na salada, joga numa folha. O sal, se você sentiu enjoo, às vezes pode ser a quantidade de sal, então diminua um pouquinho o sal, aumenta a água, aumenta a hidratação. Se você aqui teve dor de cabeça, eu vi algumas pessoas falando de dor de cabeça, gente, dor de cabeça, ó, salzinho, joga um sal na água, faz um movimento ali, uma caminhada, eu vou explicar isso aqui, tá? E o seu melhor jejum é o jejum, de acordo com a da sua adaptação atual. Então, basta você ser melhor do que você, só isso, não precisa se esforçar demais, passar do ponto, nada disso. O foco principal nosso aqui é a alimentação, gorduras e proteínas, tá? O primeiro ponto do dia hoje é que o resultado não vem da perfeição, ele vem da consistência. Guarda isso. Hoje é um primeiro dia de uma vida nova para a maioria de vocês. Então não é ser perfeito, é ser consistente. Se você foi bem no primeiro dia, parabéns. Se você não foi 100%, se você escorregou, se teve ansiedade, tá tudo bem também. Consistência não é acertar sempre. Consistência é aprender a errar menos. E cadê aqui as minhas embaixadoras? Elas vão confirmar uma coisinha no chat aqui para vocês. Um dos maiores segredos das minhas alunas que emagrecem de verdade é aprender a errar menos. E eu e as embaixadoras, nós temos um combinado. Errou, respira e volta. Não sofre, não se pune, não se cobre demais, tá? Porque a vida com liberdade não é feita da sua capacidade de nunca errar, é feita da sua capacidade de sempre voltar para o caminho certo. Isso é tão importante que esse aqui é o nosso lema, sempre ter para onde voltar. É isso que a gente carrega dentro do programa Montese. Por quê? Porque sair, você vai sair, errar, você vai errar, cansar, você vai cansar. Mas se você sempre tem para onde voltar, você tem um caminho, você tem um objetivo, e quem tem um objetivo, consegue. Hora de trazer aqui as nossas inspirações do dia. A Mila, que perdeu 8,5 kg em um mês, mas eu queria que você olhasse aqui, ó, quadril menos inchado, né, um quadril mais curto, melhor de fluxo menstrual. A Érica falou ali no início da nossa live, menstruava muito, tinha muita cólica, tinha muita TPM, ó. Isso é problema do carboidrato, do estrogênio, né, da resistência à insulina. Então ela melhorou, mais disposta, mais magra. Olha o corpo como muda. Parece um corpo ali de uma mulher de 40 para um corpo de uma mulher de 30, né? Um corpo mais enxugadinho, né? Um corpo com menos inflamação, menos celulite, menos lipedema. A Cleo, menos 20 quilos, né? Antes eu tinha vergonha de tirar foto, hoje eu me sinto viva. Olha a barriga, aonde
predomina a gordura, barriga, estômago alto, barriga estufada, isso é resistência à insulina. E quando você segue essa alimentação, quando você faz o jejum, quando você segue esse conhecimento, dá certo. Cléo perdeu 20 quilos no total, né, nesse período com a gente. Mudou de vida, literalmente. Tá? A Ana Lúcia, olha que legal a transformação desta mulher. Menos 12 quilos, mas dá uma olhada no aspecto inflamatório do corpo. Olha a perna com muito mais inflamação, mais volumosa, mais celulite, mais lipedema. Olha a barriga maior, né? Questão de insulina, gente. Hoje eu estou te mostrando, né? Ontem eu te mostrei, hoje eu vou te mostrar ainda mais a questão da resistência à insulina. Então não é sobre perder peso, é sobre ganhar saúde. Olha como o corpo tem mais saúde, olha como tem menos inflamação. É nítido como a pessoa se transforma. Fabi perdeu menos 10 quilos também ali em um mês e continuou perdendo. Mas olha ali a barriga, olha o estômago alto, olha a distensão. A gente até brinca aqui que é o famoso bucho de calango, né? De acordo com a Lídia, parece aquele calanguinho. Você põe aquele lagartinho de barriga para cima, fica aquela barriga redondinha, barriga estufada. Todas essas mulheres ganharam liberdade. Essas mulheres venceram, você também vai vencer. Vocês, essa semana, estão tendo para onde voltar. É um ambiente que te puxa para cima, te joga para cima. E eu estou aqui para te guiar, para mostrar o caminho, dar a direção. Você não precisa fazer 100%, mas eu quero que você vá comigo até o final dos 5 dias. Eu te garanto que você vai ficar feliz com o seu resultado, eu te garanto. Porque aqui, gente, nós falamos de liberdade. E eu queria que você colocasse aí no chat, #liberdade, porque essa palavra é muito importante. Quantas dietas, quantos protocolos, medicamentos você usou e você se sentia refém, escrava daquilo, que era um sofrimento, uma tortura, parece que não pode errar, parece que tem um peso. Emagrecer não pode ser um peso, peso é só o que vai sair da balança, mas emagrecer tem que ser leve, né? Você precisa ter liberdade, escreve no chat aí, liberdade. Liberdade para acertar com o conhecimento certo, liberdade para errar sem culpa, liberdade para voltar sempre que precisar. Liberdade, gente. A vida precisa ser leve, precisa ser liberta de crenças, de passado, de dificuldade, de peso. A gente vai fazer ser leve, a gente vai fazer ser tranquilo esse processo. É uma nova vida, é um renascimento e vem com essa palavra por trás, liberdade. Hoje é o nosso segundo dia. O corpo acende a mudança de alerta, né? O alerta de mudança ontem. Hoje, o corpo começa a soltar o peso do carboidrato. E eu queria falar para vocês uma coisa inusitada ontem. Eu fui para a academia, fui treinar, e eu treino com o João lá. O João é um cara fortão, fisiculturista, bodybuilder, gigantão assim. E eu tô chegando na academia, ele andando assim, descendo, eu tava lá embaixo, assim, correndo. Eu falei, não vai fugir não. Fui brincar com ele, né? Ele, não, cara, deixa eu só pegar um pãozinho na padaria. Eu falei, pãozinho? Que isso? Pãozinho? Que coisa estranha. Ele estava desesperado para ir buscar um pãozinho. Eu falei, gente, como assim? Por quê? Porque o João é um cara que cicla dieta, fisiculturista, bem disciplinado, forte. Só que ele está naquela fase onde ele relaxa, ele pode comer tudo, né? Ele está na fase de crescer mesmo, de ganhar peso e tudo mais. Eu falei, nossa, pão. Aí eu falei assim, quando alguém vai desesperado para pegar um pão, isso era 11 horas da manhã, eu falei assim, o que você tomou no café da manhã? Eu aposto que você comeu errado, para estar com essa fome. Ele falou, tomei sucrilhos, comeu sucrilhos, e eu falei assim, cara, olha, porque eu nunca vi ele fazer isso na vida, né? Ele fica direto sem comer, mas ele tava desesperado para comprar um pão, parecendo um desespero mesmo. E eu falei, cara, ó, isso é porque você comeu errado no café da manhã e você teve uma hipoglicemia. Porque, tá vendo, se você tivesse comido lá ovos, alguma coisa, você não estava desesperado descendo para comprar carboidrato. Então, gente, ó, começou o dia com sucrilhos, subiu a energia e abaixa, faz uma hipoglicemia. E aí você tem essa urgência de comer. Ele foi sem pensar, ele não estava olhando. Chegou lá comendo um pão assim, eu falei, cara, olha o que é o peso do carboidrato. É isso aqui que vocês vão começar a viver hoje, a partir de hoje. É menos compulsão, é menos desespero. Quando a gente fica preso no carboidrato, gente, nós ficamos irracionais. Eu vi um cara desesperado, ele não estava nem olhando, estava olhando para o chão assim para buscar um pão.
Por quê? Porque ele estava fazendo hipoglicemia, o cérebro dele estava desesperado, falando assim, eu preciso de comida, eu preciso de comida. E quando você quer essa comida, é carboidrato. Ele não vai na padaria pegar um ovo mexido, não, é carboidrato, carboidrato, porque sobe e desce. Muita gente vive assim. Só que a partir de hoje você vai começar a ver essa mudança, porque o seu corpo ele vai começar a soltar esse peso. Então, gente, hoje eu tenho muita coisa para ensinar para vocês. Vamos falar de cortisol, de pirâmide do carboidrato e como montar um prato saudável. Cada aula complementa a outra, por isso que é muito importante que você não deixe o conteúdo acumular, tá, gente? A aula de ontem vai bonitinho, né? Priorizar assistir ao vivo, porque faz diferença começar o dia aqui no ambiente certo, tá? Hoje, o seu corpo ele vai funcionar com menos carboidrato. Se você ontem comeu menos carboidrato, é normal, pode sentir às vezes um pouco de cansaço, um pouco de irritabilidade, uma mudança no humor, pode acontecer para algumas pessoas. Eu vou dar a dica para vocês aqui que não estão se sentindo bem, a dica de ouro, gente. Primeira coisa, hidratação, tá? Bruno, tô com dor de cabeça agora. Vai lá na cozinha, pega um copão de água mesmo, 500 ml, joga uma pitadinha de sal, espreme o limão e manda para dentro. Você vai ver que vai melhorar. O sal melhora, tá? Bruno, tomei e não melhorou. Toma mais. Não tem problema, mas você vai ver que vai melhorar. E a segunda dica, gente, de ouro, faça uma caminhada, tá? Você que está se sentindo cansada, desanimada, dor de cabeça, gente, faça uma caminhada, tá? Simples. 20 minutinhos ali, dá uma volta na sua casa, calça um tênis, e isso vai mudar totalmente a sua energia. Porque quando você faz uma caminhada, o seu corpo começa a buscar energia lá na gordura, tá? E você vai ver que isso vai melhorar, assim, absurdamente o seu cansaço. Então, esse conhecimento que você está tendo é para um novo metabolismo. E ele exige uma mudança, né? É normal, a gente vai mudar um pouquinho, tá? Então, é só o período de adaptação. E vocês vão ver que amanhã, a maior parte de vocês, gente, já vai sentir essa grande virada no metabolismo. Amanhã, se hoje talvez seja o dia mais desafiador, tá? Não é difícil, é desafiador. Então, gente, ó, salzinho, hidrata bem hoje e faça uma caminhada se você não estiver se sentindo bem, tá bom? Faz diferença. Amanhã vocês vão ver que vocês vão acordar muito melhor. Hoje vamos falar da pirâmide dos carboidratos, tá? Não vou falar de pirâmide alimentar, porque vocês viram ultimamente a internet, né, as redes sociais, foram bombardeadas depois do posicionamento, né, dos americanos, que falaram que as gorduras e as carnes vão inverter, né? Então, eles colocaram as carnes como o principal consumo, mas isso é aula para amanhã. Hoje, eu queria que você entendesse a pirâmide dos carboidratos. Ontem eu te ensinei sobre insulina, resistência à insulina, e hoje você precisa entender sobre comida. Essa pirâmide aqui, gente, é o ideal para a gente viver em relação aos carboidratos. O que são os carboidratos? Arroz, farinhas, né, massas, pães, raízes, tubérculos, batata, mandioca, inhame, cenoura, legumes, verduras e frutas. Essa é a pirâmide ideal. Mas é assim que a gente come? Não. O que é a nossa pirâmide? A nossa pirâmide hoje, que nos ensinaram, é basicamente uma pirâmide invertida, porque o seu prato de comida é arroz, feijão, batata e um pouquinho de salada. Não é isso que te ensinaram? O seu café da manhã é um pão, uma fruta, um croissant, uma tapioca, um cuscuz. A Érica falou no inicinho. O que você comia de manhã? Comia tapioca, comia pão integral. Isso aqui era a base do seu café da manhã. Isso aqui era a base do seu almoço. Isso aqui, ó, é a base da sua vida. É um pão, é um lanche, é uma bolacha, sei lá. É isso aí que a gente come. Mas o ideal dos carboidratos é que a maior parte do nosso consumo seja aqui, ó, legumes e verduras. Brócolis, couve-flor, chuchu, abobrinha, berinjela. Agora, não é culpa nossa, gente. Não é culpa nossa. É culpa do que a gente foi ensinado, os nossos hábitos, nossa família, o padrão da sociedade. Nos ensinaram a comer coisas fits, integrais, snacks, lanches. Você vai no mercado, basicamente o mercado inteiro, ele é composto por farinha. A gente não vai mais no mercado em casa, gente. Não vai. A nossa compra é no hortifruti. Eu vou lá,
pego carne lá, açougue e a minha alimentação é hortifruti. Eu não entro mais no mercado praticamente, porque eu vou comprar o quê? Macarrão, arroz, massa. Você anda assim nos corredores, ó, é um corredor atrás do outro, é só farinha com pacotes diferentes. Então, quando você entende isso, por quê? Porque você vive com muito carboidrato. A maior parte das doenças das pessoas tem relação com isso. E foi esse posicionamento do governo americano falando que a gente vai inverter, porque ele falou que a sociedade americana está doente por conta da indústria alimentícia. Isso aqui, gente, é indústria alimentícia. Qualquer pacotinho que você pegar, você vai ver que é farinha integral e gordura vegetal. 80% do mercado é farinha, 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 farinha. E isso adoeceu a população deles, mas também adoeceu a nossa. A nossa saúde do brasileiro também está muito ruim. Então nos ensinaram o quê? Vamos trocar o pão por pão integral, vai ser bom, não muda nada, porque continua sendo muito carboidrato. Quando você vai no mercado, você vê o marketing que existe da indústria alimentícia. A embalagem é bonita, as propagandas são chamativas, tudo é gostoso. Você pega aqueles biscoitinhos que é impossível comer um só. Gente, por que o negócio é impossível comer um só? Porque realmente é impossível comer um só. Existe química, existe glutamato, existe realçador de sabor. Eu falo da bolacha recheada, gente. Não é que eu não gosto, não. Eu adoro bolacha recheada. Não tem quem não goste daquilo. Mas você pega um negócio assim, que é 2 negócios de farinha, uma gordura dentro, o negócio não tem cheiro, não tem nada, você come e é gostoso. É puramente química, é puramente para mexer com o seu cérebro. Então, a gente tem uma base onde o social, né, comida está no social, você vai no iFood, só tem isso aqui, ó, para você comprar no iFood. Você tem comida relacionada com felicidade e com prazer. Para nós brasileiros, depois de um dia cansativo, comer uma pizza em casa é um prazer, pedir um lanche é um prazer. Ontem eu estava vendo um comentário no YouTube, alguém falou, no Instagram, alguém falou assim, Bruno, me ajuda, eu preciso de ajuda para não pedir lanche hoje com a minha mãe, segunda-feira, gente. Então hoje isso já virou o nosso hábito. Sem falar dos carboidratos líquidos, porque tem suco, tem refrigerante, tem cerveja, que também é carboidrato, tá? E as frutas, gente, as frutas, na verdade, elas dançam aqui. Porque a gente tem fruta também rápida, de alta glicose, a gente tem fruta melhor, mas a gente só precisa criar uma melhor relação com a fruta. Então, entenda isso aqui para a vida, ó, 80% da sua vida, coma mais legumes, verduras. Isso aqui, ó, na hora que você quiser um carboidrato, isso aqui seja a exceção, seja os 20%. Se ficar nos 20%, tá muito bom, você já vai ter resultado, tá bom? Eu quero te ensinar a montar um prato saudável. Isso que você vai aprender aqui comigo. Primeira regra que vocês viram ontem comigo, mas eu vou te explicar melhor hoje, é proteína em toda refeição. Gente, proteína é carne. É carne. E é engraçado que a gente passou o ano passado inteiro falando sobre isso, e hoje, em janeiro, agora eu posso falar que eu sou respaldado pelo posicionamento dos americanos, né? Porque agora eles mandaram comer carne. Mas até ano passado inteiro, a gente parecia um ET falando para as pessoas comer mais carne. Ah, mas mais carne não faz mal? Não, não faz mal, gente. Proteína, que é a carne de boi, de porco, de frango, peixe, né? Tem as proteínas vegetais também, que você tem ajuda no cardápio aí, vegetariano e vegano. As proteínas, elas são os alimentos mais nutritivos que existem, tá? Então, proteína, quando a gente quebra uma proteína, ali saem os aminoácidos que são importantes para formar hormônio, para formar pele, unha, cabelo, colágeno, para formar neurotransmissor, serotonina, dopamina, para você ser feliz. Você vai ficar mais feliz, você vai ter pele melhor, você vai ter cabelo melhor. Carne demora mais a ser digerida, então você vai comer, você vai ficar um tempão para ter fome de novo. Você já foi num rodízio, numa churrascaria, você sabe que você fica um tempão sem fome. Você gasta mais energia para digerir, você não estimula tanto a insulina. Então, nos colocaram medo disso. Mas aqui está o segredo da sua saciedade. E junto com isso aqui, ó, olha que prato perfeito. A gente tem uma salada aqui, né? Legumes, verduras, mas ó, olha como essa salada tá equilibrada. O que que tem nela? Tem ovo. Para quê? Para trazer mais proteína, mais nutriente, né? Você pode colocar gordura também. Então você pode colocar abacate, você pode colocar castanha,
você pode colocar coco, você pode colocar queijo na salada, fica ótimo. Porque essa gordura, ela vai garantir mais saciedade ainda. Então você vai comer e vai ficar mais tempo sem fome e vai ficar melhor. 3 refeições, gente. Você fez isso ontem, a primeira vez na sua vida, café da manhã, almoço, jantar. Deu para fazer, você fez. Foi talvez um pouquinho desafiador, mas deu certo. Agora, imagina você fazendo isso 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas. Gente, passou, você vai ver que sexta-feira você já vai ter fome. De manhã, almoço e noite, acabou. Fome de manhã, fome no almoço, fome à noite. E quando você tiver uma fome no meio da tarde ali, você pode olhar que você provavelmente comeu mal no almoço. Você pode olhar. Ou, tive fome antes do almoço. Pode olhar que às vezes você errou no café, porque às vezes a gente erra mesmo. Tudo é um equilíbrio, gente. Só que o seu equilíbrio ontem, antes de ontem, antes daqui, ele estava desequilibrado por carboidrato. Então consegue entender que não é nem assim, é um equilíbrio. Mas antes você vivia como? Muito pesado no carboidrato. Era muita farinha, era muito arroz, era batata, era lanche, era sobremesa, era pizza, era hambúrguer. Isso acaba sendo a base da nossa pirâmide. Não pode ser. Não pode ser. A gente tem que inverter. Agora, muito importante também, gente, sinta o jejum, sinta o seu corpo, sinta o que é fome e sinta o que é vontade. Você, se não sentiu ontem, você vai sentir durante essa semana vários episódios de vontade de comer. E o que é vontade de comer? Vontade de comer é quando você abre a geladeira e começa a procurar coisa. Mas eu não quero isso. Eu queria outra coisa, eu queria um docinho, um sorvete. Isso é vontade, gente. Vontade de dar o quê? Muito à noite. Muita gente à noite ontem teve dificuldade por causa do cortisol e eu vou te explicar. Mas assim, quando você começa a querer muita coisa, buscar muita coisa, eu queria um negócio diferente, pode saber que isso é vontade. Então você começa a conhecer o seu corpo, o jejum é muito bom, né? Porque você sente o jejum, você sente o seu corpo, você se sente bem cada vez melhor. Segredo do jejum, gente. Hidrata, 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 hidrata. Lembra que para você dar uma faxina tem que ter água. Lembra que para você limpar uma casa tem que ter água. Lembra que quando você quer limpar o banheiro da sua casa bem limpo, você joga água. Lembra que quando você quer deixar sua cozinha limpa, você joga água. Passar paninho e vassourinha não deixa limpo, então tem que ter água. Porque a função do jejum é limpeza. E esse é um dos principais erros do jejum. Muita gente erra, bebe pouca água. Então, Bruno, bebi água, mas tive dor de cabeça. Bebe mais, põe sal e bebe, você vai ver que vai melhorar. Então, qual que é a grande questão do jejum? A comida tem água, gente. Quando você vai fazer arroz, você não coloca lá uns 3, 4 copos de água para o arroz ficar mole? Aquele arroz tem água. Quando você vai fazer feijão, você não joga um monte de água no feijão para ele ficar aquele caldo? Agora, imagina quando você começa a tirar a comida. Você começa também a tirar água. É por isso que no jejum, a gente aumenta a hidratação. Se você não está comendo arroz e feijão, bebe mais água, porque tinha água no arroz e feijão. E é por isso que agora, nossa, eu senti falta, tive dor de cabeça, fiquei cansado. Quando você cozinha legume e batata, você não põe na água. A comida tem água, gente. E é por isso que você precisa de água quando você começa a diminuir o carboidrato, quando você começa a fazer o jejum. Então, tem que ter mais água que o normal no jejum, porque você está comendo menos alimento. Água com gás é muito bom, porque o gás distende o seu estômago, ajuda, mas não é para você acordar e beber água com gás. A água com gás é ali no meio da tarde, para controlar a sua fome, sua compulsão. A água com gás é à noite, para trazer aquela saciedade. Água com sal muda a vida, e muita gente já se sentiu melhor com a caipirinha. A caipirinha é fantástica, gente. A caipirinha é fantástica. Ajuda no controle da fome, melhora o seu paladar, aquele azedinho do limão, mais o sal. Você fala assim, nossa, parece que eu almocei. Parece que eu tomei café. Você acorda, toma sua caipirinha, parece que você está mais satisfeito que se você tivesse comido um pão com manteiga. Se você comer um pão com manteiga, abre o apetite. Se você tomar caipirinha ali com sal e limão, você vai se sentir ótimo, vai tirar a sua fome. Chá à noite é muito bom. Aquela hora de fome ali à noite, que você quer comer uma bobeira, faz um chazinho, toma à noite.
faz o chazinho ali, toma um chazinho à noite e vai dormir, você vai ver como aquilo acalma, porque esquenta, aquece o seu intestino. O café de manhã, no meio da tarde, né, sempre não adoçado, ajuda a disfarçar a fome, mudar o apetite, ajuda a mudar a sua relação com a comida, melhora a disposição, melhora a dor de cabeça, melhora o cansaço. Então essas são as dicas para você ter um bom jejum, certo? E agora nós vamos falar de cortisol, que é uma das coisas que eu mais gosto, mais estudo e as coisas que atualmente, um dos assuntos que atualmente eu tenho mais preocupado comigo. Esse é um dos cursos mais práticos que você já viu até hoje, porque aqui a gente testa o cortisol ao vivo mesmo, gente. É só pisar no tema cortisol, que é o hormônio do estresse, né, da resposta ao estresse. E nós tivemos um imprevisto aqui, a luz caiu e pegou a gente um pouquinho desprevenido. Peço desculpas aí pelo inconveniente, mas a aula vai ser compactada para vocês e vocês vão receber. A parte inicial do jejum ficou ótimo, ficou bem explicadinho, pelo menos foi aqui, bem no meio do ponto do caminho do cortisol, e acho que é algo bem legal para a gente entender, né? Tudo tem um ponto positivo. E o cortisol é o famoso hormônio do estresse, né? Eu gosto mais de falar que é o hormônio do boleto, né? O hormônio que nos faz levantar para trabalhar, para ser melhor, para produzir, mas o cortisol é uma das coisas que eu tenho estudado muito, 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 tá? Tanto a parte médica quanto a parte comportamental minha mesmo. E esse acontecimento de hoje é uma ótima forma de você entender que o cortisol é muito mais sobre a forma como a gente responde aos problemas do que propriamente os problemas em si. Problemas acontecem o tempo todo na nossa vida, o tempo todo. Nada sai como a gente planeja, essa é a grande verdade. Mas se você quer ser uma pessoa mais leve, ter mais saúde, viver melhor, entender que a forma como você responde às intercorrências é a forma que vai te trazer paz. Então, assim, tivemos um imprevisto, mas vai dar tudo certo, a gente vai trazer tudo certinho daqui, você não vai ser prejudicado, vai manter o seu jejum e a gente vai fazer o diagnóstico da sua roda aí, tá? Então, o cortisol, gente, é o hormônio de resposta, né? Então, ele deveria funcionar assim, seu cortisol sobe de manhã para te dar energia e o seu cortisol abaixa à noite para você relaxar e poder dormir. Só que se você vive em alerta o tempo todo, se você é uma pessoa preocupada, sobrecarregada, ansiosa, esse cortisol sobe na hora errada. E até mesmo a forma como ele sobe também tem muita participação da sua cabeça, né? Nós poderíamos estar aqui surtando pelo acontecido, ou a gente trabalha pé no chão e fala assim, vamos agora ajustar e fazer dar certo. Isso é muito bom quando você olha para os desafios da vida. Só que quando o seu cortisol está desregulado, ele causa 3 coisas que atrapalham muito o seu emagrecimento. Primeiro, mais fome e mais vontade de comer doce. O apetite do cortisol, o paladar do cortisol, é aquele paladar da fritura, do fast food, do doce, né, da gordura. Ele pede caloria. Então, quando o seu cortisol está desregulado, é como se o seu corpo interpretasse que está tendo uma agressão. Então, ele precisa trazer respaldo, né, de caloria, de energia. Então, ele pede a comida o mais calórica possível. Quando o seu cortisol está desregulado, você vai ter menos sono e mais cansaço. Então é aquela pessoa que tem muita dificuldade de dormir, chega à noite, ela está ligada, ela está cansada, mas ela não tem sono, ela está cansada, mas ela não consegue dormir. Então você tem cansaço, mas você tem uma desregulação no seu sono. E você vai ter um acúmulo de gordura na barriga, principalmente na região aqui, ó, da boinha, né? O cortisol é a boinha e o culotinho, é o famoso pneu, né? Essa região do pneu. Ele mostra as pessoas que são mais preocupadas, estressadas. E eu sei que muitos de vocês aqui vão se identificar com isso, tá? Você pode colocar no chat aqui, agora que está gravado, pode interagir, né? A gente vai conversando por aqui, tá? Muitos de vocês sentem isso, aquela fome à noite, mesmo sem vontade de comer, mesmo sem fome de verdade. Você acabou de jantar, mas você deu vontade de comer aquela bobeira. Ou aquela necessidade de beliscar o dia inteiro, tá cansado e tá beliscando, tá beliscando, tá beliscando. Aquela sensação que o peso nunca desce. Se você não entender o seu cortisol aqui, ó, o emagrecimento vai ficar difícil. E você precisa entender que essa fome, beliscar, cansaço, isso não é falta de disciplina, isso é um cortisol alto ou desregulado.
Durante essa semana, um dos meus principais objetivos aqui é te ajudar a manter o cortisol mais controlado. Como? Primeiramente, melhorando os seus hábitos alimentares e com jejum. Tudo isso que você está vivendo essa semana aqui comigo está colocando o seu corpo no modo de descanso, de digestão mais leve, de estabilidade. Por exemplo, dormir de estômago vazio, jantar cedo, melhora o seu sono, porque o seu corpo ele pode limpar melhor quando você não está com comida no estômago. Então você percebe que o seu corpo regenera, você dorme melhor, você descansa melhor, né? E também a parte da mentalidade que você vai recebendo aqui nas aulas. Porque eu sou médico que acredita na mente, né? Eu acredito que a mente tem uma relação muito importante com a sua saúde e com a forma como você vive e desfruta a vida. Nós vamos fazer a nossa metade aqui da roda do cortisol, tá? Ontem nós fizemos a insulina e a parte das mágoas, né? Você fez um diagnóstico, a sua roda tá aí, lá no PDF bonitinho. Você marcou aqui, insulina deu 4, mágoa deu 3. Agora, hoje, a gente vai fazer o cortisol e nós vamos fazer o medo, para você ter quase mais da metade, metade da sua roda preenchida, tá? Então, prepara aí, pega a sua roda, o seu desenho, faz aí e marca a bolinha, que agora nós vamos fazer o teste do cortisol. Primeira pergunta do cortisol: aumento de peso. O cortisol elevado, especialmente quando relacionado ao estresse crônico, pode levar ao acúmulo de gordura abdominal. Então você vai colocar aí sim ou não, se você está ganhando peso, está com dificuldade de emagrecer e tem gordura, principalmente aqui na região do pneuzinho, da boia, do culotinho e da barriga aqui do pneu. Esse é bem característico do cortisol. Então, se você tem pneuzinho e está com dificuldade de emagrecer, coloca sim para número 1 aí, tá? Número 2, fadiga e cansaço. O problema do cortisol, ele traz uma sensação constante de cansaço e falta de energia, mesmo após descanso adequado. Pode estar relacionados a desequilíbrio. É aquela pessoa que até dorme bem, dorme no horário, dorme cedo, mas acorda exausta. É aquela pessoa que no meio do dia tem um cansaço excessivo. Aquela pessoa que precisa tomar muito café, porque está cansada. Então, se você é uma pessoa que, mesmo descansando, se sente cansado o tempo todo, isso pode ser problema de cortisol. Então, número 2, cansaço e fadiga, coloca aí sim ou não. Número 3, mudanças de humor. Aumento da irritabilidade, da ansiedade ou tristezas podem ser sinal de cortisol elevado. Mudança de humor, gente, é muito característico, principalmente pela manhã. Aquela pessoa que acorda super mal-humorada. Acorda sem energia de manhã, acorda mal-humorada, acorda sem fome, acorda irritada, demora ali 1, 2 horas para conversar com alguém, ou tem que tomar 2 litros de café para começar o dia. Isso é muito sinal de cortisol. Lembra que ele é o hormônio do boleto, ele é o hormônio que te desperta. E se você tem muita dificuldade para levantar, dá várias sonecas, acorda mal-humorado, bom dia, só se for para você. Isso é muito sinal de cortisol desregulado, tá? Mudanças de humor. Número 4, alterações de sono. Dificuldade em adormecer ou manter-se dormindo, além de um sono não reparador. A pessoa que tem problema no cortisol, no sono, ela vai ter muita dificuldade de dormir, pegar no sono. É aquela pessoa que gosta de falar que eu gosto de trabalhar à noite, eu me sinto mais produtiva à noite, eu tenho mais energia à noite, mas na verdade é que o cortisol dela está alto. Então à noite ela tá com energia, ela quer trabalhar e de manhã ela parece que foi atropelada, ela não tem energia. Então você muda o sono. Outra característica é um sono muito picado, aquele sono que toda hora desperta, vai no banheiro várias vezes à noite, acorda, dorme um pouquinho, acorda, tem dificuldade, o sono ele não é contínuo, ele não é reparador, você dorme cansado, acorda cansado, tem dificuldade de dormir, tem dificuldade de manter. Se o seu sono é meio bagunçado, número 4, sim ou não, tá? E número 5, desejos por alimentos não saudáveis, tá? Aumento dos cravings, né, por alimentos ricos em açúcar. O que é craving? É aquela fissura, aquela urgência alimentar, e geralmente o cortisol, ele tem relação com alimentos aqui, gordurosos, tá? Ele não é só carboidrato. Aquela pessoa que quer lá o pãozinho, tal, até contei a história do João aqui, que
que foi lá buscar carboidrato, buscar pão, aquilo ali era resistência à insulina. Mas o cortisol, ele é o seguinte, eu quero sorvete, eu quero cheesecake, eu quero pizza, eu quero hambúrguer, eu quero a combinação do carboidrato com gordura. Então, por exemplo, eu quero coisa frita, batata frita, frango frito, e fritura, principalmente a gordura, tá? Por quê? Porque o seu corpo, como ele se sente cansado, agredido, sem energia, ele busca lá na gordura a energia, porque a gordura tem muito mais energia, né? Tem muito mais caloria que o carboidrato. Então ele vai buscar aquelas coisas mais calóricas possíveis, aquela bomba calórica. Então, número 5, se você tem desejos por esses alimentos, né? Principalmente por episódios de fissura, desespero, busca, sim ou não, tá? Gente, 5 questões aí para você me responder. Aí aproveita aí, pode colocar aí no chat aí, tá? Já aproveita que a aula tá aí, coloca no chat qual foi a sua nota, tá? Então você coloca aí 3 sim, 4 sim, 5 sim, e aqui você vai ter um diagnóstico do seu corpo. Como é que tá o seu cortisol? É importante você colocar aí e deixar pra gente aqui nos comentários. Ó, Bruno, meu deu 3 sim, deu 4 sim, 5 sim. E o que eu preciso que você entenda? Que se o seu cortisol está lá na nota 3, 4, 5 sim, você está cansada. E o seu emagrecimento ele depende muito de descansar. Descanso físico, mas também descanso mental. Porque ele vai virando uma bola de neve. Imagina se essa intercorrência que tivemos aqui, imagina se eu tivesse ficado aqui desesperado, estressado, ansioso. Ai, deu tudo errado. Olha como uma coisa alimenta a outra. O cortisol, gente, ele vai muito junto com os pensamentos. E a gente vai falar aqui do medo, né? O cortisol, ele é a resposta ao medo. Então, por exemplo, tivemos um problema, deu medo? Claro que deu medo, eu vou pensar em todos os problemas. Nossa, eu prejudiquei as pessoas. Nossa, elas estavam esperando. Nossa. Calma, que as coisas se acertam. Então, a melhor forma da gente responder ao cortisol é criar bons hábitos aqui dentro da nossa cabeça. E o primeiro hábito que eu preciso te ensinar hoje é aprender a reclamar menos. Porque reclamar, gente, quanto mais você reclama, mais o seu cérebro entende que você está em perigo. Então, se você reclama ali da sua vida, o seu cérebro entende que aquela vida não é adequada, você tem que sair. Se você reclama do seu relacionamento, o seu cérebro entende que você tem que sair. E o tempo todo você fica ali tentando fugir da sua vida. Você não está vivendo, o seu cérebro está tentando sair daquilo, porque a sua vida, o seu dia a dia é um perigo. Então, o seu cérebro, na verdade, ele não sabe se o perigo é um leão te perseguindo ou se é só um problema no trânsito, a família, o trabalho, ele não sabe diferenciar. O nosso cérebro é muito primitivo em relação a isso. Ele foi feito para responder a um estresse. O estresse que nós tínhamos era um ataque de um bicho, era uma luta, uma guerra, mas hoje as nossas guerras são no pensamento. É uma notícia que você vê no celular, é uma mensagem que chega no seu WhatsApp, é um problema ali no trânsito, é uma discussão. O tempo inteiro você fica o quê? Entendendo que está tudo ruim. O resultado, cortisol. Então, quanto mais você reclama, mais você estimula o seu cortisol. E o cortisol fica alto, e você fica preocupado, e você fica irritado, e você fica nervoso, e você fica impaciente, e você fica infeliz. Então, quando você passa a agradecer ou reclamar menos, você começa a mostrar para o seu cérebro que assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá bom, tá legal, tá gostoso, eu tô feliz. E aí você começa a acalmar o seu cortisol. Porque tudo na vida, gente, é uma... Eu gosto de falar que a vida não é o que acontece, é a interpretação que a gente dá aos fatos. E você já viu que o mesmo problema para duas pessoas diferentes, elas podem ter repercussões completamente diferentes. Um tropeço para uma pessoa na vida, um problema financeiro, que seja, para algumas pessoas só desanda, para outras é um aprendizado, é uma lição. A gente tem que olhar com outros olhos, né? Então, assim, foi um problema? Foi, mas pode ser um sinal, pode ser uma mensagem para você aprender, para você se preparar, para você crescer. E isso é uma forma boa. Então, reclamar menos é uma ótima forma de controlar o seu cortisol. Segunda coisa, menos tela, principalmente à noite, gente. O seu cérebro, a sua retina, os seus olhos, ele não consegue diferenciar o que é luz solar
e luz branca, luz de tela. Então, hoje nós temos uma rotina muito ruim à noite. Por quê? Porque trabalhamos muito, estamos cansados, exaustos, e a gente pega o celular para relaxar. Só que o que acontece? Primeiro, você não filtra o que você está recebendo, né? Você acha que você consome, você escolhe o que você está consumindo. Mas hoje, cada vez mais, estamos sendo vítimas do algoritmo. Você pode reparar que a maior parte das coisas que você consome, você não segue, você não escolheu estar vendo aquilo e você é inundado de coisas que talvez você não precisasse estar vendo ali. E a segunda coisa é que a luz do celular, da TV, à noite, estimula o seu cérebro. Então isso aqui, o seu cérebro ele não entende. Ele entende, na verdade, que ainda é dia, que você tem que estar ativa, que você tem que estar trabalhando. E aí o que acontece? Você tenta dormir, mas demora para pegar no sono. Você vê que quando você deita à noite, o que acontece com a gente? Deita à noite, cobre, fecha o olho, abre o olho, porque a cabeça parece que está no 220 e realmente está. Ou você vai ter também um sono ruim, um sono mais leve, um sono agitado, um sono superficial, ou você acorda cansada porque você não descansou. E aí o cortisol vai ficando cada vez mais regulado. Então uma dica que eu te dou, nos últimos 30, 40 minutos antes de dormir, tira a tela. Seu sono melhora, seu cortisol abaixa, o seu emagrecimento agradece. Isso vai ser muito bom para você. Então, jantar cedo e meia horinha, 40 minutos antes de dormir, não ter tela, descansar, ler um livro ou não fazer nada, deita no seu quarto ali com um abajur, uma luz baixa, você vai ver como muda a qualidade do seu sono. Terceiro é o medo. Controlar o medo, gente. E esse é a segunda metade da nossa roda aí, né? O lado da nossa roda. O medo é gatilho de ansiedade. Coloca aqui no chat quem se considera ansiosa. Porque a ansiedade, gente, acredito que vai ser, e depois vocês colocam aí no chat, eu acredito que a maior parte de vocês vão colocar aí que é ansiosa. Ansiosa é aquela pessoa que está sempre no amanhã, mas ela está sempre com medo de alguma coisa, né? Então, a verdade mesmo é que a ansiedade nada mais é do que falta de presença. Ao invés de você estar aqui no agora, você está lá no amanhã, pensando no problema, pensando se der errado, se der... Por exemplo, quando a gente teve o problema com a luz aqui, acabou a luz. O que foi o fato? Acabou a luz, caiu a live. O que acontece com a minha cabeça? Ele vai para o amanhã, né, para o daqui a pouco, e começa o problema. Nossa, será que eu prejudiquei alguém? Será que as pessoas vão entender? Será que o que vai acontecer? O que vai acontecer? Começa o medo. Mas aí eu volto para minha presença e falo o quê? Acabou a luz e eu preciso esperar voltar para eu entregar o resto do conteúdo para as pessoas. Pronto, acalma o medo. Volta para o presente. Porque a falta de presença é quando a sua mente corre para o futuro e começa a criar cenário, preocupação, medo. Nossa, olha quanta coisa vai dar errado. Nossa, as pessoas vão sair prejudicadas. Nossa, deu tudo errado. Não, calma. Vem para o agora e entenda aqui. O que aconteceu? Acabou a luz, vamos esperar a luz voltar e vamos gravar o resto com a mesma qualidade e intenção que era desde o início. Agora, olha a parte boa. O medo, se o medo nasce no presente, ele precisa ser controlado aqui no presente também. Como? Com pequenas ações simples e constantes. Exatamente o que a gente vai fazer aqui no protocolo 5D, que é o que a gente está fazendo, né? Eu vou fazer um teste com você, que é o teste do medo. E olha que interessante, eu preciso que você seja bem sincero aí, guarda para responder no final, tá? Então lá no final você vai falar 1, 2, 3, 4 ou 5 sims, tá bom? Então vamos lá. Você já se sentiu julgado ou rejeitado por outras pessoas em relação ao seu peso ou escolhas alimentares? Você, quando vai comer em público, você acha que as pessoas estão olhando para o seu peso, para o que você está comendo? Você acha que as pessoas estão julgando? Olha que interessante, talvez você nunca tenha enxergado dessa forma, mas quando você vai lá numa sorveteria, pega um sorvete grande, você está acima do peso, e quando você se preocupa com essa pessoa, o seu cortisol está aumentando. Porque você fica assim, nossa, estou acima do peso, eu estou comendo errado, as pessoas estão olhando para mim, e você liga um modo de sobrevivência, um modo de que... Então, se você se sente incomodada quando come ou com o seu peso, com o olhar das pessoas, saiba que isso prejudica o seu cortisol, tá? Então coloca sim ou não se isso acontece com você.
Número 2, você tem medo do desconhecido ao pensar nas mudanças necessárias para atingir um objetivo? Você está aqui comigo no segundo dia, você está aprendendo a fazer o jejum, menos carboidrato, né, mais gordura, proteína, mas está te dando medo? Medo, por exemplo, assim, de não conseguir, de não terminar, de não sustentar, de não dar certo? Medo do desconhecido? O que isso está fazendo com você? Essa semana que deveria ser uma semana de aprendizado, de crescimento, de evolução, está sendo uma semana de desconforto, de cortisol alto. Isso é ruim. O objetivo nosso aqui não é te desconfortar. O objetivo nosso é que você desfrute, descanse, tá? Aprenda. Não é para você sofrer com isso, porque senão o seu cortisol vai estar aumentado. Então, olha lá, Bruno, nossa, eu vi que eu tenho problema de cortisol, tenho muito medo, eu penso muito, e tudo para mim traz medo. Então, número 2. Número 3, você tem medo de não conseguir controlar a sua alimentação ou suas emoções? Você tem medo de reganhar, medo de não sustentar o jejum, medo de não conseguir fazer, medo de dar errado, medo... Olha como o medo interfere. Então hoje, o que você está vivendo comigo aqui, uma nova vida, uma nova versão, para você, inconscientemente, está sendo pesado. E não é bom que seja pesado, porque torna aquilo mais difícil, tá? Então, número 3, você tem medo de não conseguir. Número 4, você já hesitou em compartilhar suas inseguranças com outras pessoas devido à vulnerabilidade? Bruno, eu não conto meus pontos fracos, eu não conto a minha insegurança, eu não conto os meus erros, mas quanto mais você segura isso para você, mais você guarda com medo quem você é de verdade. Mas ó, vulnerável somos todos nós. Ser humano é ser vulnerável. E a gente tem que entender isso, né? Então, se você guarda, se você tem medo dessa exposição, dessa confissão, você também está guardando ali medo, guardando coisas com você, julgamento, pensamento. Nossa, eu não falo aquilo que eu penso porque eu não sei o que a pessoa vai falar de mim. Medo, tá? Número 5, você sente medo de falhar? Eu espero que aqui nesses 5 dias você esteja trazendo paz para isso, porque você tem que entender que se não tiver falha, não tem acerto. Se você não está errando, você não está acertando. Se você não está errando, você não está crescendo. É muito comum no emagrecimento as pessoas falarem, Bruno, mas eu fiz tudo certo. Não fez, você só não quis enxergar que você não fez certo. Porque se você fizer certo, vai dar resultado. Bruno, fez tudo certo e não emagreci. Provavelmente você não fez tudo certo. E aí você tem tanto medo de falar que errou, de falhar, que você prefere se iludir que, eu fiz tudo certo. Não, ninguém faz tudo certo. É humanamente impossível fazer tudo certo. E é muito bom saber que o ser humano erra, falha, mas ele aprende. Então a melhor forma de você fugir desse medo é saber que é um aprendizado, né? A falha não é um erro, a falha é um aprendizado. Mas se você tem medo de falhar, bota sim ou não aí, tá bom? Então, das 5 perguntas que a gente fez, agora sim, usa o chat aí e coloca quantos sims você teve. Bruno, 3 sim, 4 sim, 5 sim. E quanto mais sim você teve, mais você tem medo, mais você precisa olhar para o medo e mais você precisa regular o seu cortisol, porque o seu cortisol está alto respondendo ao medo. Você pode ver que provavelmente se o seu cortisol estava ruim no primeiro questionário, o seu medo também provavelmente é alto. Agora, qual que é o segredo? Quando você toma consciência desse medo, você volta a ter controle. Porque quando você tem controle, gente, das coisas, o medo perde a força, o cortisol baixa e o seu corpo começa a trabalhar ao seu favor. O grande segredo do medo é que aqui, ó, se você decidir agir apesar do medo, o medo perde a força. Isso é muito bom. Então, é importante você ter consciência, porque aí você tem controle. Aconteceu da luz acabar, eu tive consciência do problema. Opa, foi ruim, mas eu assumi o controle e falei, não vou sofrer com isso. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou agir apesar do medo. Qual que foi a ação apesar do medo? Eu vou esperar a luz voltar e vou gravar uma aula com a qualidade que seria. E pronto, vai dar tudo certo. Porque se você agir apesar do medo, o medo perde a força. E eu quero te ensinar uma técnica agora aqui muito simples, mas extremamente poderosa, para você aprender a dominar o seu medo e parar de pensar demais. Quem aqui já assistiu o Rei Leão, né? Acho que todo mundo assistiu o Rei Leão, e tem aquela música, sabe? Hakuna Matata? Hakuna Matata. Parece bobo,
mas aquilo é, na verdade, uma técnica real de controle de ansiedade. Eles estão aprendendo a não focar no medo, e sim na ação do momento. E isso é exatamente o que uma mente ansiosa precisa fazer. Ser trazida de volta para o agora. Então, nós vamos fazer uma dinâmica rápida. Sempre que você sentir a mente acelerando, pensando demais, criando cenários, medos, preocupações, você vai fazer o seguinte: você vai perceber o pensamento, você vai dizer mentalmente, não agora, não agora. E você vai escolher uma ação simples para fazer no presente. Eu vou te dar um exemplo prático aqui dentro do 5D. Tem muita gente que manda assim, e depois dos 5 dias? O que eu vou fazer? Eu vou engordar tudo de novo? Como é que vai ser depois? Isso é a sua mente acelerada criando cenários antes da hora. Isso é o medo do futuro. Você nem fez os 5 dias e já está preocupada com depois. E o medo do futuro gera ansiedade e você não aproveita o presente. Você quer outra analogia legal? Foi exatamente o que aconteceu. Você estava assistindo a live e pum, caiu. Ali a sua cabeça começou um monte de coisa. Será que foi a minha internet? Será que foi aquilo? Será que não era para eu fazer? Será que é um sinal de que não vai dar certo? Será que não é para continuar? Será que não funciona? Só que você pode dizer mentalmente o quê? Não agora. Peraí, não agora. Ó. Teve um problema, não vou me preocupar agora. E eu vou escolher uma ação para fazer agora no presente. O quê? Eu vou quebrar o meu jejum bonitinho, igual eu estava me programando ali. Eu vou comer meus ovos, a minha gordura, meu abacate, meu queijo. E olha que simples, você pega um problema e ao invés de alimentar o problema, você fala não agora e você toma uma atitude. Vou tomar um café, vou tomar uma água, vou tomar caipirinha, eu vou quebrar o meu jejum bonitinho. Porque tem gente que acaba ficando tão preocupada aqui que não consegue fazer o que tem que ser feito, não consegue nem aproveitar aqui os 5 dias. Então, vamos fazer uma dinâmica rápida aqui para resolver isso. Sempre que você sentir a mente acelerando, pensando demais, criando cenário, você vai fazer o seguinte. Primeiro, perceber o pensamento. Olha eu aqui pensando lá na frente de novo. Aí você vai falar para você mentalmente assim, ó, não agora. Essa frase derruba o gatilho de ansiedade. E aí você vai escolher uma ação simples para fazer no presente. Por exemplo, hoje eu vou seguir as 3 refeições. Hoje eu vou jantar cedo. Hoje eu vou fazer a caipirinha certinho. Hoje eu não vou beliscar. Hoje eu vou fazer o que tem que ser feito. Uma ação pequena, real. Isso tira você do futuro e te devolve para o agora. Olha como é simples. Não é legal? Então, gente, esse é o ensinamento de hoje. Tá? E o bom que foi prático. Você já testou a sua ansiedade, o seu medo, o seu cortisol. A vida, gente, ela é tão fascinante que a luz, a gente fez isso aqui ano passado inteiro, nunca teve problema com luz, deu tudo certo. Mas hoje a luz caiu exatamente num tema falando de ansiedade, de estresse, de medo, de cortisol. E eu tenho certeza que em algum momento aí seu cabeça, porque eu fui testado e provavelmente você foi testada também. Então, agora que a gente terminou a aula, que você entendeu, me responde, valeu a pena? Valeu a pena esse segundo dia, apesar dos pesares, apesar da intercorrência? Sempre vale a pena, porque isso é a vida. Desafios, intercorrências, elas acontecem, mas o grande segredo é como a gente responde a isso. Você está aqui terminando de assistir a aula, tudo certo, organizando seus pensamentos. Bruno, apesar do intervalo, está aqui organizado, aula 2, check, pronto. Ó, checklist do dia de hoje, dia 2, assinar aqui a lista de presença não precisa, ficou aqui errado. Caipirinha, chia, vinagre, jantar cedo e vir na aula de jejum amanhã. Então, independente da hora que você está assistindo essa aula, você sabe que, ó, isso aqui, gente, você já entendeu. Agora é só fazer. A maior parte das coisas que a gente se preocupa na vida, a gente já sabe. Então você já sabe o que tem que ser feito. Nada de lanchinho, nada de beliscar. Aproveita o Montezinho, tá? Me conta aí também nos comentários se vocês estão gostando do Montezinho, porque o Montezinho está ajudando muita gente. Nós estamos muito felizes, porque ontem ele tirou dúvidas assim, absurdamente. E eu espero que isso tenha te ajudado, tá? Ele te ajudou hoje também, porque na hora que a aula caiu, a live caiu, ele também já chegou ajudando todo mundo, tá?
E se prepara para a aula 3 amanhã, porque a gente vai fechar a parte metabólica, a gente vai fechar a roda, tá? Então vamos falar de tireoide e das gorduras, que é uma aula essencial, tá? E na aula 4 e 5, tá? Quinta e sexta, nós vamos falar de continuar emagrecendo depois de ativar o corpo. Amanhã seu corpo está ativo, depois você vai continuar emagrecendo. E lembrar que todas as aulas são muito importantes e a sua transformação só será completa com todo o conteúdo. Faça valer o investimento, esteja comigo. Hoje foi uma aula literalmente prática, onde a gente testou o cortisol, testou a ansiedade, testou o poder da presença. Mesmo quando caiu, deu problema, nós ficamos no presente. Eu esperei a luz voltar para fazer a aula e você foi tomar o seu café, foi comer os seus ovinhos, seu queijo, ou foi fazer o jejum, ou foi tomar caipirinha, ou foi estudar e resolveu a sua vida, certo? Então, gente, obrigado pelo seu tempo hoje. Inconvenientes, intercorrências acontecem, mas nós nos preparamos e ficamos cada vez mais fortes, porque quanto mais bate, mais forte a gente fica. Obrigado pelo seu tempo hoje. Amanhã às 7 horas a gente está junto. Sem cair luz, tudo bonitinho aqui. Obrigado, fica com Deus, aproveita o dia de hoje. Além de você colocar uma roupa e ficar bem, você olhar no espelho e se aceitar. E hoje eu tô me aceitando e eu não te largo mais. Quando eu voltei a querer a me amar e a me cuidar, eu falei, eu tenho que voltar. E foi assim, quando eu falei, mas tem algo que eu preciso aprender a fazer, o jejum apareceu na minha vida. Depois que eu fiz a bariátrica, eu comecei a treinar. Eu engravidei depois de gêmeas, depois disso eu não comia por uma, eu comia por 3. Lipedema, menopausa. Parabéns. A primeira semana, que eu comecei a seguir você, eu tinha medo, né, de cair no golpe. Aí eu falei, eu acho que esse doutor aqui é golpe. É golpe. Eu falei, gente, que tristeza, eu não consigo mais emagrecer. E eu na esteira, aí eu vi você falando, eu falei, eu vou ouvir esse doutor. Aí você começou a falar que da insulina, explicando que se tiver travado a gente não emagrece. Eu falei, é isso que tá acontecendo comigo. De manhã, comer tapioca, cuscuz, pão integral. Eu falei, nossa, tudo errado. E quando você falou, tira, e eu falei, eu vou tirar, eu vou seguir tudo que ele tá falando, arrisca. Eu quero provar pra mim que eu posso. E você falando e eu fazendo. E nessa semana, eu perdi 4 quilos. Eu falei, nossa, eu não acredito que eu destravei. E aí, eu comecei a te acompanhar todos os dias, até o meu marido falava, mas você só ouve esse doutor. Aí quando ele te viu, esse doutor é bonitão, hein? Não. Ele contagia a gente só no que ele fala. Ele prende a gente com as palavras. Ele motiva a gente. E, tipo, tudo que você ia falando, eu ia fazendo, ia dando certo. E eu, cada vez, eu falando, meu Deus, tá dando certo. Eu tô conseguindo. O que me deixava triste era o lipedema. Esse dia você falou uma coisa. O lipedema, ele vem conforme os anos. A gente vai só inflamando. E o lipedema, ele vai embora, não é de um dia para o outro. Ele vai desinflamando todos os dias. E quando eu olho para minhas pernas, eu falo, meu Deus, eu tô conseguindo. Eu tinha passado no vascular e ele me passou remédio. Aí eu tava tomando, eu falei, eu não vou tomar mais. O meu remédio vai ser o jejum. Eu tô conseguindo. Eu ficar fraca, mole, de tanto fluxo ser forte. Às vezes, o absorvente noturno não dava conta. Você é uma aula de fisiologia para as pessoas. Hein? Hoje é com prazer e amor. Eu falo que, além de você colocar uma roupa e ficar bem, é você se olhar no espelho e se aceitar. E hoje eu tô me aceitando. E eu não te largo mais. E eu quero continuar. Eu não aceito e não quero mais voltar àquela Érica, não. É melhor em tudo, na pele, no seu humor. Até o cabelo eu falo que melhorou. Eu falo, nossa, meu cabelo melhorou, minha pele melhorou, meu corpo tá bem. Confiar em você e se entregar a você. Ouvir, fazer tudo que você faz que dá certo. Eu acho que a palavra é não ter medo de se entregar. Acho que muitos têm medo de se entregar e não dar certo, mas o resultado vem. E não ser assim, eu quero o resultado para hoje. O resultado, ele vem aos pouquinhos. Isso é tão gratificante. Para hoje, a gente só precisa querer viver. Sim. Basta, né? Viver basta já.